Olá, aqui é Paulo César. Mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje nós vamos falar sobre fé, né? Sobre filosofia, sobre existencialismo e mais especificamente sobre Søren Abe Kierkegaard, um dos pais do existencialismo e um homem que buscou entender fé, a vida dele inteira. Mas antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo, né? E dar um gole do nosso café estoico. Sempre forte, sem açúcar e delicioso como a fé deve ser. Então vamos em frente, né? Eu acho engraçado, de vez em quando eu vejo assim um comentário abaixo de um vídeo meu dizendo assim: você foi superficial. Entenda, nesses vídeos na internet a gente, né, eu busco pegar um ponto específico. Eu não quero lhe dar um compêndio sobre o assunto. Nós tratamos de pontos específicos, então, né, não é aqui a minha intenção nesse vídeo lhe dar um compêndio sobre existencialismo, um compêndio sobre filosofia, nem um compêndio sobre fé, né? Nós estamos abordando temas específicos e nesse vídeo eu quero abordar a fé e a busca de fé de Kierkegaard, né? Especificamente em relação a um dos maiores trabalhos dele, chamado Temor e Tremor. Esse livro eu li, eu tinha 16 anos de idade, né? Eu era muito novinho e é um livro extremamente pesado, é um livro que poucas pessoas já leram, mas nesse livro, sabe, Kierkegaard, ele conta basicamente a história de Abraão. Ele conta e ele reconta, e ele reconta, e ele reconta, e ele reconta, e ele reconta a história de Abraão. Ele conta a história de Abraão sei lá quantas vezes nesse livro, né? Temor e Tremor, de Søren Abe Kierkegaard. E Kierkegaard, ele era um homem cristão. E ele queria ter fé. E para ele a verdadeira fé era a fé de Abraão. E ele queria entender a fé de Abraão, né? Ele queria entender. E ele tinha um defeito muito grande, ele era existencialista, sabe? Existencialismo é uma filosofia que eu flertei bastante com ela, né? Quando, nessa época, eu tinha 15, 16, 17 anos. Naquela época, as pessoas mais intelectuais eram, né, todas entendidas de Sartre. Engraçado porque todo mundo adorava Sartre, defendia Sartre, nunca ninguém tinha lido Sartre. E eu comecei a ler Sartre, li livros e livros e livros de Sartre, e eu era o único que não, né, fiquei naquela onda, porque eu não sei não porquê, né? Talvez porque eu tenha lido Sartre e os outros não. Mas o existencialismo, a base né, do existencialismo, que você vê em Kierkegaard, você vê em Sartre, você vê em Albert Camus, é a existência precede a essência, né? Ou seja, quando você nasce, você é uma folha em branco. E a partir daí, você passa a existir. Ou seja, isso que você é o que você é, porque é o que você já surgiu assim. Não havia nada antes. Não existe nada além disso que você é. E esse talvez tenha sido o maior problema de Kierkegaard, né? Porque o existencialismo, ele é totalmente contrário à consciência, né? Se você conhece meus vídeos, você sabe sobre soltar, né? O sal, soltar, o apagar e o limpar. O que é que acontece? Tudo você já é, tudo você já sabe. Dentro de você existe o todo saber, né? Dentro de você existe a onisciência. Essa consciência, essa chispa divina, essa partícula divina, como é que chama? Meu Deus, eu vivo esquecendo, né? Essa faísca, né? Essa partícula
divina que existe em cada um de nós, ela é onisciente. Ela já sabe tudo. Ela já pode tudo. Ela é onipotente. Ela é onipresente, né? Somos todos um. Não significa que somos todos um. Significa que somos todos Deus, né? Não significa que você é Deus. Significa que Deus é você. Há uma diferença muito grande nisso, né? Então, quando você vai limpando, quando você vai apagando, quando você vai se, né, se livrando de todas essas emoções, toda essa carga, toda essa bagagem que nós vamos acumulando durante a vida, essa consciência divina, ela passa a poder se expressar muito mais, né, em nós, né? Esse Deus, ele passa a se expressar muito mais em nós. E esse Deus, ele se expressa através da fé, né? E você pode achar que fé é uma coisa passiva. Fé não é uma coisa passiva. Kierkegaard, ele era apaixonado por Abraão. Ele achava que a verdadeira fé era de Abraão, mas especificamente uma passagem da vida de Abraão. Eu não sei se você conhece a vida de Abraão, talvez sim, mas Abraão, Deus prometeu a ele que, né, a geração dele iria ser mais numerosa do que as areias do mar, né? Então, se você contar os grãozinhos de areia de uma praia, a prole dele, a geração dele ia ser mais numerosa. E Abraão não tinha filhos com Sara. Ele não tinha filhos, né? E aí ele não tinha filhos e ele começou a envelhecer e a mulher dele começou a envelhecer, né? E aí ele acabou tendo um filho com a escrava, né? Porque por falta de fé, né? Engraçado que Kierkegaard não trata muito disso, né? Mas foi falta de fé. E isso, né, segundo a Bíblia, gerou muitos problemas que continuam até hoje. Mas aos 100 anos, né? Abraão e Sara, eles tinham 100 anos. E aí eles receberam uma visita de 2 anjos do Senhor, né? Que era uma expressão de Deus. E eles disseram que Sara ia ter um filho, né? E de fato teve. E Sara não acreditou, né? Tanto que o nome dela foi mudado. Mas eles tiveram esse filho muito esperado. Eu quero que você imagine isso, tá certo? É um filho muito esperado. Um filho que você quis ter durante décadas e décadas e décadas e décadas. E quando você estava já com 100 anos de idade, já tinha perdido a esperança. De repente esse filho vem, esse filho tão esperado, Isaac. O único filho que ele teve com a mulher dele, né? E quando Isaac estava novinho, né? Eu não me lembro, não vou ler agora, né? Vou continuar gravando aqui. Mas Isaac tem uns 4, 5, 6 anos de idade. Ele já andava, já brincava, já conversava. Isaac já era Isaac. Não era só um bebezinho que só chorava, mijava e cagava. E sorria e trazia felicidade, né? Isaac já era um garotinho. E aí Deus chega para Abraão e diz uma coisa, diz, pegue seu filho, preste atenção, pegue seu filho, leve ele ao monte e sacrifique ele em holocausto ao Senhor. Sacrificar o filho significa pegar uma faca, né, e matar o filho em cima de uma pedra e deixar que o sangue dele escorra em holocausto ao Senhor. E você taca fogo, né, no filho, em holocausto ao Senhor. E foi isso que Abraão fez, né? Abraão pegou o filho dele, Isaac, muito amado, primeira hora da manhã, ele pega o filho, coloca em cima do lombo de uma jumenta ou de um camelo, sei lá do que ele usou, e foi. Ele não questionou, ele não chegou e disse, por que Deus? Por que Deus? Ele não perguntou se Deus estava louco, ele não perguntou por quê, ele não
ele não hesitou. Ele pegou o filho, colocou em cima, né, do animal e levou. E quando chegou lá, ele pegou a pedra, ele colocou o filho deitado na pedra e puxou a faca. E aí Deus disse pare, né? Deus disse pare e colocou lá uma ovelha, né, para que ele sacrificasse no lugar do filho. Isso para Kierkegaard foi assim, uma coisa do outro mundo, porque Kierkegaard disse que fé. Ele não questionou, e Kierkegaard reconta, e cada vez que ele reconta, ele salienta um ponto da história diferente, e Kierkegaard queria ter essa fé de Abraão. Né? Como é que um homem pega o único filho, filho esperado, filho amado, filho aguardado, né? E não precisava nem desses adjetivos todos, um filho, uma criança. E Deus chega e diz, pegue essa criança, leve ao monte, sacrifique ele em holocausto ao Senhor. E Abraão foi. É por isso que se chama Abraão pai da fé, né? O grande patriarca Abraão, porque foi dali. Né? E Kierkegaard quer entender essa fé. E o que eu quero que você entenda nesse vídeo é o seguinte. E que Kierkegaard nunca entendeu. Né? Você vai entender uma coisa que um dos grandes filósofos nunca entendeu. Né? Então preste atenção, porque você vai entender agora. Fé não é racional. Não é. Né? Você sabe o que é infravermelho e ultravioleta, não sabe? É assim, nossos olhos, eles têm a capacidade de enxergar uma determinada área do espectro de luz, né? Então, isso aqui, o que tiver aqui no meio, a gente enxerga. O que tiver fora, acima ou abaixo, a gente não enxerga. Tá entendendo? Então, por exemplo, tem certas coisas que o cachorro vê que a gente não vê. Que tá fora do né? do espaço, da áreazinha que a gente consegue ver, da área do espectro que a gente consegue ver. Então, o que está abaixo disso a gente chama de infravermelho. Existem óculos infravermelho, né? Que normalmente captam calor. Né? Quando você vai... Óculos noturnos, né? Para você enxergar no escuro, são infravermelhos. Eles captam, né, luz nessa área que o olho humano não consegue enxergar. E existe o ultravioleta, que está acima do espectro, né? Eu quero que você entenda uma coisa, crença e fé, tá certo? Crença, ele tá... Eu estou fazendo uma metáfora, tá certo? Isso aqui é uma analogia, tá certo? Ele não está realmente no infravermelho nem no ultravioleta. Eu estou fazendo uma comparação. Crença está no infravermelho. A crença é do ego. Então, você pode acreditar em qualquer coisa, né? A criança acredita em Papai Noel. E Papai Noel pode existir ou não. A criança acredita no Coelhinho da Páscoa. E o Coelhinho da Páscoa pode existir ou não. Né? Muitas pessoas acreditam em discos voadores. Né? Muitas pessoas acreditam em Deus. E Deus pode existir ou não. Discos voadores podem existir ou não. Pé grande pode existir ou não. O monstro do Lago Ness pode existir ou não. Você acredita que essa pessoa lhe ama? Você acredita que você ama determinada pessoa? Muitas vezes esse amor ele pode existir ou não. Então, crença é do ego. O ego acredita. O ego tem crença. Acreditar é do ego. Fé é ultravioleta. E quando você tem fé, Nietzsche dizia, quem tem fé pode se dar o luxo de não acreditar. Né? Porque assim, se eu perguntar, por exemplo, você tem 5 dedos,
em cada mão, e você acredita que você tem 5 dedos em cada mão, aí você pode dizer, não, eu não acredito que eu tenho 5 dedos em cada mão. Eu tenho 5 dedos em cada mão, né? Você acredita que você é filho de fulano e de fulana e que é irmão de Beltrano e Beltrana? Aí você diz, não, não é uma questão de acreditar. Fulano é meu pai, fulano é minha mãe, né? Cicrano e Beltrano são meus irmãos, né? Não é questão de acreditar, é um fato, né? E a fé, ela enxerga verdades que o ego não pode enxergar. Tá entendendo? Então, a fé, ela tá além daquilo que o ego consegue enxergar. Tá acima. As crenças pertencem ao ego, elas afetam o ego, mas a fé, o ego é um saber. Fé não é crer, fé é saber. E é um saber além da nossa capacidade de entender esse saber. É um saber profundo, é um saber verdadeiro. E é isso que Kierkegaard ele falhou durante a vida inteira, porque ele queria entender esse saber. Quem quer entender é o ego. A consciência, ela não quer entender. Ela sabe. Né? E a fé de Abraão, quando Deus disse, pegue seu filho e leve ele ao monte, Abraão, ele teve essa fé. Ele sabia com quem ele estava falando. Né? É mais ou menos como quando uma criança, sabe? Ela está numa situação de perigo. Né? Pode ser que ela esteja dentro do mar, pode ser que ela esteja numa situação difícil, no meio de uma briga. Sabe, tem ali um monte de gente querendo bater nela e chega o irmão mais velho. Ou chega o pai. E naquele momento a criança não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe o que vai acontecer. Mas ela sabe que ela está segura. Ela sabe que agora está tudo bem. Né? E Abraão, ele não pensou, ele não deu espaço para o ego. Ele não deu espaço para o ego. Né? E talvez você esteja dizendo assim, que Deus é esse que pede isso para um homem? Né? É o ego perguntando isso. Né? Porque se você... Eu não vou dar nenhum spoiler para você, né? Mas a maioria das pessoas acham que foi a única vez que Deus pediu isso para alguém. Mas não foi. Essa história, ela tem uma continuidade. Né? Essa história está em Êxodo, não, está em Gênesis. Né? Essa história está em Gênesis e ela continua, é o primeiro livro do Antigo Testamento. Mas essa história, ela termina nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. Né? A história de Isaac e Abraão, a história do sacrifício que não aconteceu, acaba acontecendo nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. Né? E é uma história fantástica. Assista o capítulo seguinte. Né? Mas a fé não se entende. Não se entende. E deixa eu só lhe dizer mais uma coisa, só para que você não fique assim tão no ar, né? Você diz assim, porque Deus queria que Abraão provasse a fé, não para ele, para Abraão. Né? Aquele ato não foi para Deus, foi para Abraão. Aquele ato não foi para Deus, foi para Abraão.
né? Quem precisava sentir o gosto da fé, porque Deus já sabia a fé de Abraão, Deus já sabia o que Abraão ia fazer, se ele ia fazer, se não ia fazer, se ia obedecer, se não ia obedecer, Deus já sabia. O script já estava feito, aquela variante já estava pronta. Mas Abraão não sabia, ele precisava que Abraão visse aquilo. Ele precisava que Abraão passasse por aquilo, ele precisava que Abraão provasse a fé dele para Abraão, não para Deus. Então, fé não é crer, fé é saber. E é um saber que está além do ego, além da capacidade do ego. Então é isso aí, né? Se quiser que eu continue falando sobre esse assunto, dê um like, faça um comentário. Né? Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Se você gostou o suficiente, compartilhe esse vídeo. E mais uma vez eu derrubei o nosso microfone. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe.